Olá, meu nome é Jorge Gaia Pires, eu sou doutor em engenharia da informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bertrand Russell, que foi um ganhador de Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria A Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, A Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, A Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos o desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos textos ah, talvez mais influentes da história, que é a Bíblia. Sem dúvida. Mas a nossa abordagem aqui vai ser um pouco diferente. Não é teológica. A nossa fonte é o Guia da Bíblia de Asimov, que trata o texto como um documento histórico, sabe? Exato. Literário. E a nossa missão aqui é descobrir o contexto por trás das histórias, né? Buscar aquelas surpresas, as coisas da tradução que se perdem e que mudam tudo. É como fazer uma arqueologia do texto, assim. A gente tenta remover as camadas de tradição que foram se acumulando com os séculos para tentar ver o que estava lá na origem. No contexto original deles. Isso. E o que aparece é um documento ainda mais fascinante, sabe? Cheio de ecos de outras culturas, de crenças antigas. É um reflexo da jornada de um povo. E essa ideia de remover camadas é perfeita para o nosso primeiro ponto. Asimov mostra que o mais revelador, às vezes, não é o que está no texto, é o que ficou de fora. Ah, sim, as omissões. Exato. Vamos pegar, por exemplo, o rei Assuero, do livro de Esther. Uma figura super famosa, né? O rei persa que se casa com a Esther. Uma história de intriga, de um genocídio que foi evitado por pouco. Assuero é o grande rei, o palco onde tudo acontece. Pois é, só que aí vem a surpresa. Os historiadores sabem que Assuero é a versão hebraica para Xerxes, O famoso rei persa. o próprio. E o evento que definiu o reinado de Xerxes para o mundo todo foi a invasão massiva da Grécia. Uma campanha militar, assim, gigantesca, que terminou numa derrota humilhante. Salamina e Plateia mudou a história do Ocidente. Exatamente. E na Bíblia, nada. Silêncio. Silêncio total, nenhuma mençãozinha. Isso é muito louco, né? É espantoso. E isso mostra o foco da narrativa bíblica, né? Não é, e nem quer ser, um livro de história mundial. É a história de um povo e da relação dele com Deus. A câmera tá apontada só porque interessa a eles. Perfeito, é isso. Asimov nota que faraós menores, tipo Sisac e Neco, são mencionados. Por quê? Porque eles invadiram Judá,
interagiram com Israel. Ah, claro. Enquanto isso, um conquistador colossal como Tutmés III, um dos maiores faraós da história, é ignorado. Porque ele veio antes, não teve um impacto direto na história que eles queriam contar. Exato. E o inverso também acontece. A Bíblia não só omitiu gigantes, como ela criou outros. Como assim? Personagens como Nimrod, o poderoso caçador, ou a rainha de Sabá. A existência histórica deles é, muito incerta, mas eles se tornaram mundialmente famosos. Porque estão na Bíblia. Exatamente. O livro não só contou uma história, ele escolheu quem seria lembrado e quem seria esquecido. Foi o grande árbitro da memória do Ocidente por milênios. Fascinante. Tá, então vamos passar do que foi deixado de fora para o que está lá, mas escondido nas palavras. A nossa análise mostra que muita coisa se perde na tradução do hebraico. Ah, sim. Demais. E vamos começar pelo começo mesmo. Gênesis, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Parece super direto, né? O mais direto possível, mas aí que tá. A palavra hebraica para Deus aqui é Elohim. Ok. E a terminação em hebraico é plural, como em querubim, serafim. Literalmente, a frase seria: no princípio, os deuses criaram. Espera aí. Como assim deuses no plural? No primeiro versículo do texto, que é a base do monoteísmo. Parece uma contradição total, né? Total. Como é que os editores depois, que eram super monoteístas, deixaram isso passar? Essa é a grande questão. Uma teoria é que seria um plural de majestade, tipo um rei falando nós decidimos. Faz sentido. É uma possibilidade, mas muitos estudiosos acham que essa é uma explicação que veio depois para harmonizar o texto. A ideia mais provável é que seja um fóssil linguístico. Um fóssil. É. Um vestígio de uma fase bem mais antiga da religião de Israel, que era politeísta, ou pelo menos enoteísta, que é quando se adora um deus principal entre vários outros. Então o termo Elohim era tão antigo, tão central para a história da criação que eles não conseguiram tirar, só reinterpretaram. Exatamente. Construíram o monoteísmo em cima de uma base que ainda tinha os ecos do politeísmo. É uma pista incrível logo na primeira frase. Uau! E não é a única. A palavra Éden é outro exemplo ótimo. Em hebraico, a raiz da palavra lembra prazer, deleite. Então, o jardim do Éden vira o jardim do deleite. O que é super poético, né? Muito. Mas Asimov sugere que isso pode ser só uma coincidência, uma etimologia popular. E qual seria a origem real, então? Ele aponta para uma língua bem mais antiga, o sumério. Em sumério, a palavra Edin não significa deleite, significa planície ou estepe. Nossa! E o Gênesis localiza o jardim justamente na Mesopotâmia, perto dos rios Tigre e Eufrates. Então o Jardim do Éden poderia ser, originalmente, o Jardim na Planície, uma referência àquela terra super fértil no meio do deserto. Isso é incrível. Tira o lugar do campo mítico e coloca ele num lugar geográfico, concreto. E a análise vai mais longe, né? Diz que a história da expulsão... Sim, a maldição do comer o pão com o suor do teu rosto. Memória coletiva. Exato. Uma memória da transição, que deve ter sido muito traumática, da vida de caçador-coletor para a agricultura. A vida antiga, em retrospecto, podia parecer um paraíso, sem o trabalho duro de arar, plantar, colher. E a perda do paraíso seria a perda desse estilo de vida. E a maldição, o começo da civilização agrária. É um jeito de registrar um trauma civilizacional em linguagem de mito. É genial. Muda tudo. E mostra que essas histórias estavam num diálogo constante com o mundo em volta, o que nos leva ao próximo ponto, como a Bíblia absorveu ideias de culturas vizinhas. Sim, a antiga Israel não era uma bolha, né? Estava na encruzilhada de todos os grandes impérios. A troca era inevitável. E um exemplo que me surpreendeu foi o sábado, o descanso no sétimo dia. É um pilar do judaísmo. Fundamental. Mas Asimov sugere que a ideia pode ter vindo do Shabatu babilônico, um dia que eles consideravam de mau agouro, que não podiam fazer certas coisas. E que a ideia foi adotada e transformada durante o exílio na Babilônia. Quando eles perderam a terra, o templo, precisavam de novas formas de manter a identidade. E o sábado virou um templo no templo. Perfeito. É um caso clássico de adaptação. Eles não copiam. Eles pegam um conceito
e dão um significado teológico totalmente novo. O mesmo acontece com a própria história da criação. Do Gênesis. Sim. A estrutura de separar as águas, criar a terra, é muito parecida com mitos babilônicos, como Enuma Elish, só que com uma diferença crucial. Qual? O Gênesis foi limpo. O mito babilônico tem deuses em guerra, criação a partir de um cadáver. O Gênesis tem um único Deus criando com a palavra, de forma ordenada. É quase uma resposta, uma polêmica contra o politeísmo babilônico. E essa troca de ideias também moldou os personagens, né? Voltando para a serpente no Jardim do Éden. Uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar é como é raro ter animais falantes na Bíblia. É raríssimo. Fora a serpente, só tem a jumenta de Balaão, basicamente. Isso já torna a serpente especial e a gente sempre pensa nela como o diabo, Satanás. Pois é. Mas essa identificação veio muito depois. A ideia de um grande espírito do mal, um adversário cósmico, não era central no pensamento de Israel no início. Isso foi muito influenciado pelo zoroastrismo persa, com quem eles tiveram contato no exílio. Então, se a serpente não era Satanás, o que ela era? Provavelmente um resquício de um mito mais antigo. Uma figura tipo trickster, sabe? Uma força do caos. Na história original, a maldade dela não tem uma grande motivação. Ela só gosta de causar problema. Ela não é o mal com M maiúsculo. Exato. Essa camada teológica veio séculos depois. E as influências chegam até nas estruturas das histórias, né? A origem de Moisés é super icônica, o bebê no cesto, encontrado pela princesa. O arquétipo da história do herói. E, como Asimov mostra, isso era um tema, um trote literário super comum no mundo antigo. Tem outras histórias parecidas. Várias. Perseu, na Grécia, Rômulo e Remo em Roma, mas a mais antiga e impressionante é a de Sargão de Acádia, um rei da Mesopotâmia que viveu mais de 1000 anos antes de Moisés. E a história dele é tão parecida assim? É quase idêntica, ponto por ponto. A lenda de Sargão diz: minha mãe me concebeu em segredo, me colocou num cesto de juncos, selou com betume, me jogou no rio. O rio me levou até Aki, o tirador de água, que me criou como filho. Nossa, é a mesma história. Os escribas judeus na Babilônia com certeza conheciam essa lenda. Com certeza. Então a questão não é se a história de Moisés é falsa. É que os autores usaram um modelo conhecido de nascimento de herói para mostrar a importância de seu fundador. Para dizer, olha, o nosso líder é tão grande quanto os maiores reis que vocês conhecem. Exatamente. Era um atalho narrativo para estabelecer a grandeza dele. Tá, vamos agora para uma omissão histórica que é talvez a mais impressionante de todas. Os hititas. Ah, os hititas. Para quem conhece a Bíblia, eles são só mais uma das tribos de Canaã, né? Mencionados de passagem. Um povo local, sem grande importância. Isso, os filhos de Et. Parecem só parte do cenário. Só que a arqueologia moderna mostrou uma coisa totalmente diferente. Totalmente. Os hititas não eram uma tribo. Eles eram um império. Uma superpotência da Idade do Bronze. Eles rivalizavam com o Egito dos grandes faraós. Lutaram contra Ramsés II na Batalha de Kadesh. Fizeram o primeiro tratado de paz da história. Eram gigantes. E um império inteiro foi basicamente apagado da memória do Ocidente. Por quê? Simplesmente porque a Bíblia não falou do auge deles. Basicamente, sim. E a razão é o timing. A câmera da Bíblia, como a gente falou, foca em Canaã em 2 períodos. Na época de Abraão, que foi antes do auge do Império Hitita, E depois na época da conquista de Canaã pelos israelitas. que foi depois da queda misteriosa dos hititas. Ou seja, durante a era de ouro deles, a narrativa bíblica estava focada em outra coisa. Israel no Egito, no deserto, a câmera estava virada para o outro lado. E como a Bíblia era a única fonte para muita gente, se não estava lá, nunca existiu. É um exemplo impressionante de como uma única narrativa pode moldar a realidade histórica de uma civilização inteira. Para a gente fechar, um quebra-cabeça visual. Os querubins. É engraçado que a imagem que a gente tem de querubim é de um bebê gordinho com asinhas, né? O anjinho barroco. Isso. E como Asimov aponta, essa imagem não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia. Zero. O texto nunca descreve eles assim. Fala que tinha 2 querubins de ouro na Arca da Aliança com as asas estendidas, um de frente para o outro. Só.
sem menção a bebês. Então, de onde veio essa ideia? E o que eles eram de verdade? A pista, de novo, está na arte dos vizinhos. Na Síria, na Babilônia, as entradas dos palácios eram guardadas por figuras poderosas, assustadoras, criaturas híbridas. Tipo as esfinges? Exato. Pensa nos lamassu, aqueles touros alados com cabeça de homem, ou leões alados. É muito mais provável que os querubins originais fossem algo nessa linha. Guardiões imponentes, temíveis. Não bebês fofos. A visão do profeta Ezequiel meio que confirma isso, né? Quando ele descreve seres com 4 asas e 4 faces. De homem, leão, boi e águia. Exatamente. Nossa, isso muda tudo. A imagem que eu tinha era de decoração. Agora eu imagino essas criaturas aterrorizando, guardando o lugar mais sagrado de Israel. É bem mais poderoso. Muito mais. Então, depois de toda essa jornada, o que a gente tira disso tudo? Acho que fica claro que a Bíblia não é um livro simples que caiu do céu. É uma tapeçaria tecida durante séculos com fios de história, mito, poesia. É uma narrativa selecionada, onde a tradução esconde muita coisa e que não nasceu no vácuo, mas num diálogo intenso com o mundo ao redor. Exato. E olhar para ela assim, com essa lente da história, da linguística, não diminui o texto. Pelo contrário, revela um documento humano ainda mais rico, mais complexo. Vê as marcas do tempo, as cicatrizes das crises, a luta de um povo para se entender e entender seu lugar no mundo. E para deixar um último pensamento, Asimov menciona um fato fascinante. Os filisteus, que eram um dos povos do mar, chegaram em Canaã pela costa mais ou menos na mesma época em que a tradição diz que os israelitas estavam chegando pela terra. Os dois chegaram ao mesmo tempo? Quase ao mesmo tempo. E essa chegada simultânea de 2 povos com suas próprias culturas e ambições no mesmo pedaço de terra deu início a uma rivalidade de séculos. Que definiu a história de Israel. E que levanta uma questão, né? Até que ponto a história é moldada não por um destino único, linear, mas pela colisão, muitas vezes acidental, de diferentes jornadas, diferentes migrações, todas convergindo para o mesmo lugar, ao mesmo tempo.